Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área e novamente vocês estão vendo aqui o terceiro bate-papo com Leandro Vieira, faixa preta de Jiu-Jitsu e responsável por lapidar o chão de um dos maiores nomes que a gente tem na história recente do MMA, Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier, Islam Makhachev e muitos outros craques. Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu soltei um bate-papo bem bacana do Leandro falando sobre esse novo fenômeno Islam Makhachev, tudo que envolve por trás do hype desse cara que está sendo considerado um potencial futuro campeão, futura estrela da organização. Dá uma olhada lá para quem ainda não conferiu, vai aparecer aqui no final. Hoje eu quero falar um pouco sobre Khabib Nurmagomedov. Leandrão, para começar, eu queria que você destrinchasse como que você que está de dentro da situação, né? Você era testemunha ocular do quão grande foi o Khabib no MMA. Como é que você, fazendo parte do time, tendo uma participação muito importante nesse crescimento dele, como é que você enxerga o tamanho do legado que esse cara deixou para o esporte? Cara, eu fui abençoado, vamos dizer assim, de trabalhar com esse cara, entendeu? Porque ele realmente tem um diferencial, não só do talento, da força de vontade dele, da ambição dele de ser o melhor, tudo isso faz parte do atleta de MMA, que ele quer ser o campeão. Mas o Khabib, ele tem dentro dele um espírito de artista marcial, entendeu? Que é o cara que respeita o professor, que é o cara que respeita o ambiente que ele está, entendeu? E com isso ele me cativou muito, com isso ele conseguiu me ganhar, porque é difícil a gente que, para mim que vim do jiu-jitsu, eu tô acostumado com esse respeito do professor, com esse respeito ao mestre, entendeu? Então, assim, ver ele nesse nível, que não é natural no MMA, só me chamou mais atenção e querer trabalhar com ele, entendeu? Então, ver que ele chegou onde ele chegou, como professor, é um negócio bacana, porque a gente vê ele como exemplo dentro e fora da luta, entendeu? Então, assim, ele deixou esse legado e o bacana é que ele conseguiu não só ser campeão, mas ele conseguiu ser campeão de uma maneira formidável, que foi dominar todos os adversários dele. As últimas lutas, então, foi coisa, parecia que ele estava lutando com amadores e eram os melhores da categoria. Ele realmente limpou a categoria sem deixar dúvidas sobre a qualidade técnica, sobre o que ele se propôs a fazer. E eu posso dizer, quando eu conheci ele lá em 2013, ele já falava desse legado dele, ele já falava que ele ia ser campeão do mundo sem perder e ele ia se aposentar dessa maneira. Então, acho que ele mostrou aí que, diferente do que a onda leva aí, todos os atletas têm usado muito o trash talk, a briga para tentar divulgar mais a venda, e ele mostrou que dá sim para ser um lutador de exemplo dentro e fora do octógono e ser a diferença e fazer e ser campeão. A gente vê, temos vários exemplos de caras que penduram as luvas, não conseguem, né? Por causa que faz aquilo a vida inteira, em algum momento acaba voltando para fazer uma ou outra luta. Você conhecendo tão bem o Khabib, claro que o contexto dele é diferente, né? O cara parou novo, no auge, invicto, como campeão. Tem alguma chance de vermos novamente o Khabib em ação algum dia? Cara, a gente vê aí exemplos de atletas que se aposentaram e depois voltaram a lutar, entendeu? Eu não acho difícil isso acontecer com a Bibi. Eu acho que se tiver uma luta certa, acho que ele já sinalizou isso, uma luta certa ele voltaria a lutar. Mas por outro lado também eu acredito muito na palavra dele, entendeu? Tem duas palavras que ele falou que chama atenção, que que me desencoraja, vamos dizer assim, a acreditar nessa volta dele, que é a que ele falou para a mãe dele, que ia se aposentar, que ele não estaria mais, essa é uma. E a segunda, que é o que a gente sempre trabalhou, sempre ouviu, que era o compromisso dele com o Makhachev. Que essa vez do Makhachev, o Makhachev vai estar com o bastão na mão, e é a vez dele. Ele tem se empenhado nisso, ele tem treinado, ele tem puxado. Se você for ver os vídeos do camp do Makhachev, ele está treinando, ele se mantém em forma. Em nenhum momento ele parou de treinar. Eu acho que muito dele se manter em forma é uma maneira dele puxar e chamar essa galera para continuar treinando, incentivando esse povo a treinar. Então, assim, ele ainda está treinando, ele se mantém em forma, ele se mantém, inclusive, participando de eventos, treinando com o Makhachev. Então, assim, pode ser que venha acontecer, mas eu acho difícil. Eu nem tinha colocado isso agora, mas você falou, eu vou pincelar rapidinho, até uma pergunta a mais.
Você falou que de repente uma super luta, muita gente fala isso. Uhum. Você olhando de fora, de dentro ali do camp e tudo mais, tem algum nome especial que você acha que balançaria ali o Habib para ele voltar? Cara, a gente está trabalhando com hipótese, né? Então, Claro, assim, claro. tem muita coisa precisa acontecer. Acho que para ser uma luta, para chamar essa atenção do Khabib, tem que ser uma luta que vale a pena, porque dinheiro ele não precisa mais, né? Ele tá, eu não sei, mas parece que o que ele ganha de patrocínio é mais do que ele ganha numa luta agora. Então, assim, ele não precisa mais da luta do dinheiro, o dinheiro que vem da luta. Então, Sim. assim, para acontecer, a luta tem que fazer sentido para a carreira do Khabib. Para ser só mais uma luta, eu acho que ele não entraria. Então, talvez, se aí aparece uma outra pessoa, igual o Khabib, que domina a categoria, que venha a ser o cara da categoria e que não tem mais opções, aí depois, então beleza, então vamos te dar o Khabib. Essa talvez seria uma situação, mas acredito que para essa pessoa surgir, demora muito tempo. Não acontece em 2 anos, né? E assim, 2, 3 anos, não sei quanto tempo vai demorar até alguém conseguir dominar uma categoria e aparecer e não ter opção e o Khabib ser a última opção. Então, assim, eu acho muito difícil acontecer. E isso, talvez uma luta contra o Saint-Pierre seja uma das opções, mas o Saint-Pierre também não está muito, parece que não está muito interessado. E acho que no peso certo, não conseguiram chegar não sei qual que é, mas enfim, não, cara, são baixas, mas pode ser. Eu gostaria muito de ver ele lutar de novo, entendeu? Porque o cara é um fenômeno. Fechar com 30-0 seria algo Pô, muito histórico, né? Só para a gente finalizar a saideira aqui, a última pergunta. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no bate-papo anterior, que vai aparecer disponível aqui no final, sobre o encaixe técnico entre o Makhachev e o Charles. Nesse caso, Habib e Charles, porque muita gente fala, é o que a gente comentou, toda luta alguém chega falando, esse cara vai complicar pro Habib, esse tem um encaixe técnico. E a gente vê muita gente falando também sobre o encaixe técnico do Charles, por ser um cara muito perigoso, muito letal no chão. O Habib é um cara que uhum. a gente sabe que tem a preferência pela luta agarrada, obviamente. Então, de repente, poderia sobrar alguma brecha ali. O Charles, um cara que evoluiu muito. Como é que, e só para deixar claro que no vídeo anterior você demonstrou todo o respeito à torcida pelo Charles do Bronx, mas analisando como treinador do Habib profissionalmente, como é que você vê um possível encaixe técnico? O Habib vai voltar no final do ano para enfrentar o Charles numa super luta. Como é que você imagina essa luta? Cara, com aquele respeito de fã e de brasileiro que eu tenho pelo Charles, cara, é muito difícil, cara. O Khabib, ele mostrou aí, né, o caminho para ganhar uma luta no MMA. Ele tem um jogo perfeito, entendeu? Que não é fácil, não é só botar para baixo, é difícil botar para baixo. A maneira que ele coloca para baixo é muito eficiente. E a maneira que ele desenvolveu esse controle no chão, que é um processo que a gente começou em 2013, quando ele começou a treinar com a gente, ele veio a dominar mesmo foi contra o Anthony Johnson. Então eu não sei da luta foi o Thiaguinho que ele lutou no Brasil? Quem ele lutou no Brasil? Foi Thiago Tavares em São Eu Paulo. não sei quantas lutas foram do Thiago até o Anthony Johnson, mas foi no Anthony Johnson que ele mostrou o que a gente estava trabalhando já desde a chegada dele. Porque esse controle de chão é uma coisa que eu sempre cuido, sempre trabalhei, sempre dei aula na EQA, no MMA. Esse era o básico. E a gente vai fazer esse controle. Entendeu? Então, assim, ele veio dessa anos trabalhando isso. E ele desenvolveu tão bem, então ele juntou o que ele já tinha com controle de chão e naturalmente, que eu já sabia que ia acontecer, a finalização ia sair. Tanto é que ele começou a finalizar nas últimas lutas dele. Então, ele tem nível técnico para trocar no chão com qualquer outra faixa preta, e eu acho que o diferencial dele é o encaixe do jogo dele. Entendeu? Então, assim, eu vejo um adversário difícil, mas eu não vejo uma luta diferente do que foram as lutas deles, as últimas lutas dele. De chegar na distância correta, botar para baixo e ele é tão bom nisso, cara, que ele consegue definir a luta quando ele quer. Ele mostrou isso na última luta dele, que ele estava com o pé quebrado, e ele foi direto para a finalização e finalizou, acabou a luta rápido.
enquanto teve luta, que ele foi até o último round, porque ele queria ir até o último round. Ele conduziu a luta até o último round e eu lembro dele falar que aquilo era o que ele queria fazer, porque ele treinou o campo inteiro, ele queria ver como é que ele ia até o final. Ele queria ir até o final. Então, assim, ele tem esse controle de luta muito, muito fácil para ele. Então, assim, por conta disso, eu acho muito difícil para qualquer atleta. Não estou falando do Charles. Eu acho que o Charles é um atleta incrível, mas o Khabib está em outro nível. Ele mostrou isso nas últimas lutas dele e eu não vejo luta diferente. Pode ser que ele não mostre a mesma controle ou ganhe da mesma maneira que ganhou dos adversários, ele enfrente dificuldade, mas eu vejo o Khabib ganhando a luta também.